primeiros séculos após a morte física de Cristo. Originalmente havia muitos evangelhos e textos religiosos que compunham o amplo espectro da tradição cristã. À medida que o cristianismo se espalhava após a morte de Jesus, a crescente igreja cristã gradualmente começou a escolher quais textos seriam lidos e seguidos, e quais seriam considerados divinamente inspirados. A igreja precisava de unidade, e para criá-la, era necessário estabelecer um cânon oficial. O processo de seleção dos textos que comporiam o cânon bíblico foi um longo e complexo. No primeiro concílio de Nicéia, no século IV, a igreja escolheu quais textos seriam oficialmente reconhecidos como parte da Bíblia. O livro de Enoque não foi incluído nesse cânon, mas como algo tão significativo e poderoso como o livro de Enoque foi deixado de fora. Talvez essas histórias tenham sido censuradas, ignoradas ou até mesmo eliminadas do panteão das antigas civilizações. No entanto, o livro de Enoque nunca desapareceu realmente. E há algo mais profundo por trás dele e suas incríveis histórias. Algo que vai além do familiar e ordinário. Essas histórias podem conter pistas sobre nossa verdadeira história como seres humanos, e talvez nos lembrem de uma linha vital humana cósmica. Talvez a ideia da história humana vá além dos livros de história oficialmente aprovados e seja algo mais incrível e esquecido, mas que tem estado diante de nossos olhos o tempo todo. Assim, devemos nos inclinar e agradecer por observar, até que nos encontremos novamente. Até em breve para mais uma jornada de curiosidade bíblica. Quais foram as primeiras civilizações a habitar o nosso planeta e a registrar a nossa história? Ao longo dos séculos, a história foi escrita pelos vencedores, aqueles que detinham poder e influência. Porém, em algum momento, pessoas que eram caçadores primitivos evoluíram para se tornarem civilizações inteligentes, criando monumentos, calendários e sistemas de escrita antigos. Essa evolução persistiu até os dias atuais, e somos os descendentes dessas culturas relativamente inteligentes. Mas será que a história é realmente tão simples assim? E se as histórias contadas pelas antigas civilizações sobre deuses, anjos, gigantes e grandes desastres fossem mais literais do que imaginávamos inicialmente? E se tivéssemos recebido conhecimentos ancestrais que vão além da nossa compreensão humana? Ao observarmos alguns detalhes, uma história alternativa da raça humana emerge, desafiando completamente o conhecimento convencional e a história que nos foi ensinada. Essa versão da história foi em grande parte censurada, esquecida ou até mesmo ignorada até agora. Bem-vindos a um novo episódio de Curiosidades Bíblicas, onde exploraremos essa narrativa oculta e pouco conhecida sobre as origens da humanidade. No início de 1946, na área atualmente conhecida como Cisjordânia, um grupo de adolescentes beduínos estava cuidando de suas ovelhas e cabras perto de um antigo assentamento chamado Qumran. Para passar o tempo, eles lançavam pedras que encontravam espalhadas pelo terreno desértico e irregular. Quando uma dessas pedras foi lançada em direção à parte escura de uma caverna, os adolescentes ficaram surpresos ao ouvir um forte ruído de quebra que ecoava no interior. Decidiram seguir sua curiosidade, embora um pouco assustados, e descobriram uma coleção de grandes vasijas de barro. Sem perceber o valor naquele momento, esses adolescentes fizeram uma descoberta histórica de grande importância. Dentro das vasijas de barro estavam ocultos uma série de antigos pergaminhos. Posteriormente, vários arqueólogos, historiadores e caçadores de tesouros encontraram fragmentos incondicionais de pergaminhos em outras 10 cavernas da região, elevando o número total de manuscritos encontrados para quase 900. Esses manuscritos ficaram conhecidos como os Rolos do Mar Morto. Curiosamente, entre esses manuscritos, há grandes porções de um misterioso texto religioso não canônico, há muito tempo esquecido pela civilização humana, ou pelo menos era o que se acreditava até os nossos dias. Esse texto é conhecido como o Livro de Enoque. O Livro de Enoque é composto por 5 livros: o Livro dos Vigilantes, o Livro das Parábolas, o Livro Astronômico, o Livro das Visões e Sonhos, e as Epístolas de Enoque. Em conjunto, eles são capítulos que contam a história do 7º patriarca do livro de Gênesis, Enoque, o pai de Matusalém e o avô de Noé, o próprio Noé. O que conhecemos da Bíblia, no entanto, não é a história bíblica da Arca de Noé. Na verdade, o livro de Enoque oferece uma perspectiva completamente diferente sobre os eventos que levaram ao grande dilúvio nos tempos de Noé, pois trata-se de uma história completamente distinta.
O livro fala dos vigilantes, explicados em termos bíblicos como anjos caídos enviados à terra, para vigiar os humanos em algum momento não especificado e antigo no tempo. Segundo uma das primeiras lendas relacionadas a Enoque, ele é o fundador do conhecimento de astronomia e cosmografia, sendo responsável pela compilação do calendário solar. Os Elohim, ou filhos de Deus ou deuses, são centenas, e disse que desceram à terra no Monte Hermon, um lugar sagrado tanto para os cananeus quanto para os judeus, que invadiram suas terras mais tarde. Neste monte foram construídos santuários para os deuses Baal, Zeus, Hélios, Pan e a deusa Astarte. O termo vigilante é usado para descrever aquele que observa, os que estão despertos ou os que não estão dormindo. Esses nomes refletem a relação única entre os vigilantes e a raça humana desde tempos antigos. Com o tempo, porém, eles abandonaram seu papel como observadores e começaram a ter contato sexual com alguns humanos, principalmente mulheres, gerando o que agora conhecemos como híbridos ou cruzados. O livro de Enoque fala dos Nefilim, os filhos nascidos desse cruzamento entre os vigilantes e os humanos. Os Nefilim são descritos como gigantes e selvagens que ameaçaram e saquearam a humanidade, ou seja, gigantes sobrenaturais devoradores de homens. Os deuses poderosos, conhecidos como aqueles descritos no livro, enviaram os vigilantes para uma prisão subterrânea nas profundezas da terra. Enoque tornou-se o mediador entre os deuses e os vigilantes encarcerados, o que provocou ainda mais a ira de Yahvé. De acordo com a Bíblia, a consequência dessa mistura entre os caídos e os mortais resultou na criação de descendentes meio angelicais e meio humanos. O livro descreve as jornadas de Enoque entre o céu e a terra em seu papel de mediador, voando com os anjos e observando os rios, montanhas e extremidades da terra de cima. Apesar da intervenção de Enoque, os deuses decidem que, devido ao estado em que o planeta se encontra, ele e todos os seus habitantes devem ser punidos. O castigo, é claro, é um grande dilúvio, que destrói os e deixa os vigilantes em sua prisão. No entanto, Enoque foi levado ao céu em um carro de fogo. Este não é o único lugar no cânon bíblico em que aparecem os Nefilins. Os israelitas visitaram uma terra habitada por Nefilins, que eram tão grandes que faziam os israelitas parecerem gafanhotos. Claro, muitas coisas na Bíblia são vistas nos tempos modernos como alegóricas. E isso é mais um mito filosófico do que um registro histórico. Mas há evidências arqueológicas de um dilúvio universal mencionado em inúmeras tradições religiosas e culturais em todo o mundo. Existiram realmente criaturas como os Nefilins? Muitas pessoas dizem que é apenas ficção e não há evidência, mas e se houver? De fato, histórias sobre gigantes têm seu lugar na história humana. Há inúmeras histórias sobre gigantes em várias culturas antigas. Marco Polo, o famoso viajante e explorador, escreveu sobre uma raça de gigantes em Zanzibar, que eram tão fortes que podiam carregar o equivalente a 4 homens comuns. Em Tanger, Marrocos, as pessoas afirmavam que o fundador de sua cidade era um gigante chamado Antel. Na mitologia irlandesa, a Calçada do Gigante, na costa nordeste da Irlanda, com suas impressionantes 40.000 colunas de rocha entrelaçadas, foi supostamente construída pelo gigante irlandês Find para atravessar o mar até a Escócia e enfrentar outro gigante. Além das lendas nórdicas, a antiga mitologia grega também está cheia de histórias sobre gigantes. Talvez os gigantes realmente tenham existido, como indicam os registros de inúmeras culturas. O livro de Enoque começa a parecer cada vez menos metafórico e alegórico, mas sim um manuscrito baseado em uma história real. A ideia de heróis semideuses nasceu de antigos mitos sobre alianças entre deuses e mortais. Há referências adicionais que aludem a experimentos que levaram à criação de monstros por meio do cruzamento de animais de espécies diferentes e não relacionadas. Os registros históricos sugerem que por volta de 10.000 a.C., ocorreu um evento catastrófico que transformou a humanidade primitiva. Foi nesse período que surgiram os primeiros indícios de agricultura no Oriente Médio, com a mudança de um estilo de vida nômade de caçadores e coletores para uma vida agrícola sedentária. É interessante notar que, durante séculos, o livro de Enoque foi uma parte importante das tradições religiosas cristãs e judaicas, e muitas seitas religiosas aceitaram o livro como escritura sagrada. Alguns sugerem até que o livro de Enoque foi a inspiração para o livro de Gênesis, devido a seus numerosos paralelismos e histórias sobrepostas.
A questão que surge é: o que está acontecendo? Por que o livro de Enoque não faz parte da Bíblia? E por que essa questão parece tão pouco importante hoje em dia?